a beautiful little town in the midst of magnificent mountains. A place where people have hopes and dreams. Dogville, de 2003, nasceu sob o signo do experimentalismo cinematográfico. Em homenagem aos 100 anos do cinema, em 1995, os diretores Lars von Trier e Thomas Vinterberg produzem um manifesto que influenciaria outras produções além de Dogville por meio de 10 mandamentos. Gostaria de saber a importância do manifesto Dogma 95? Veja aqui em Cine Semiótica, review sob uma nova ótica. Dogville impressiona inicialmente não pelos signos sociais que mobilizam em sua película, mas pelo insano elenco. Nicole Kidman, Paul Bettany, James Caan, Udo Kier, John Hurt, Jeremy Davis, Stellan Skarsgård, Chloe Sevigny, Philip Baker Hall, Ben Gazzara, Patricia Clarkson, Lauren Bacall, Claire King, Zeljko Ivanek. O filme faz parte da trilogia, ainda não concluída, USA Land of Opportunities, que já produziu o segundo filme, Manderley, de 2005. Dogville, do ponto de vista técnico, traz alguns elementos do manifesto Dogma 95, formulado por Lars von Trier e Thomas Vinterberg na Dinamarca e apresentado na França em comemoração aos 100 anos do cinema em 1995 e, sobretudo, como resgate do cinema antes de sua produção de massa, no caso, um contrassenso ao cinema hollywoodiano. Como regras técnicas e de conteúdo, Dogma 95 foi concebido basicamente sob o signo da controvérsia, pois os próprios filmes dessa vertente acabam por quebrar uma ou outra regra dos seus mandamentos, dentre os mais importantes: câmera sempre na mão, filme em cores, sem iluminação artificial, o filme não deve conter ações superficiais, homicídio, armas, etc. O filme ocorre na época presente, são proibidos filmes de gênero, o nome do diretor não deve constar nos créditos, etc. No caso de Dogville, a história se passa aproximadamente na época da Grande Depressão, em local próximo às Montanhas Rochosas, no Colorado. Tecnicamente, as filmagens se passam dentro de um barracão, o qual simula ambientes noturnos com pouca luz e o dia pleno com fundo branco e bastante luz. O cenário, em suma, contém marcas no chão, demarcando as casas dos aldeões, bem como as cercas e as estradas por onde passam os veículos. Não há, portanto, paredes ou portas dividindo fisicamente os espaços. É como se um teatro com menos elementos de encenação fosse disposto. Assim, temos os diálogos como marcadores das transformações narrativas constantes e a qualidade já mencionada do elenco absurdamente bem escolhido. Um certo dia chega na pequena Dogville uma bela moça, Grace. Percebam que o signo do cachorro presente no nome do local será importante para a história. Ela é recebida inicialmente com receio pelos moradores, sendo que o cachorro guardião lhe dá as saudações e também não se importa com um pedaço de osso para matar a sua fome. Aos poucos, à medida que vão aceitando a moça, passam a saber que ela é procurada por gangsters. Como os signos temáticos são elaborados por sujeitos que se transformam aos poucos em abusadores, a narrativa vai da gratidão à retaliação de forma gradual. Grace sofre as consequências de ser praticamente uma escrava da vila. Conforme o filme se encaminha para o final, os abusos a Grace ficam cada vez piores. Temos um desfecho que impressiona, pois as atitudes de Grace ganham contornos diferentes conforme o filme chega ao seu fim. Premiado em diversos festivais e sendo ícone de um filme experimental e polêmico, Dogville brilha nos diálogos e nas atuações, sobretudo com a narração de John Hurt. Sua narrativa tem uma transformação lenta, mas recompensante, à medida que as relações naquele pobre local vão se tornando cada vez mais tensas. Uma indicação experimentalista interessante de Cine Semiótica Review sob uma nova ótica. Greedy as animals. If people in this town don't like me, there's nothing I can do about that. Douglas got everything you ever dreamed of.